psyllium vem ganhando muito espaço na mídia e ele é comercializado na forma de cápsulas, farinhas ou pó. Eu vou te contar nesse vídeo o que é o psyllium, para que ele serve e como você pode incluir ele na sua alimentação. Se você não me conhece, eu sou Ana Moura, nutricionista. Aqui nesse canal você vai encontrar muitos conteúdos sobre alimentação, nutrição e comportamento alimentar. O psyllium é a casca da semente Plantago ovaga. Ele tem um princípio parecido com a chia, que é de absorver água. Então, quando ele entra em contato com outros líquidos ou com água, ele absorve esse líquido e ele fica, digamos que, inchado. Por isso que ele é muito utilizado na culinária como uma forma de engrossar as receitas. Existem atualmente muitos pães feitos com psyllium, que como ele não tem glúten, ele ajuda a deixar a massa dos pães mais macia. O psyllium traz muitos benefícios para a nossa saúde, como a redução do colesterol do sangue, a redução do açúcar do sangue. Ele funciona também como um laxante natural e o psyllium ele ajuda a diminuir a fome. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses benefícios. O psyllium ele é muito utilizado para diminuir o colesterol do sangue, principalmente o colesterol total e o colesterol LDL. Isso acontece porque as fibras ajudam a prevenir a reabsorção dos sais biliares no intestino delgado. E isso pode ajudar na quebra do colesterol armazenado no fígado. Ou seja, o colesterol, como ele é quebrado, ele é eliminado, o que faz com que diminua os níveis do sangue. Agora, falando um pouquinho sobre a diminuição do açúcar do sangue. Alguns estudos mostram que o psyllium tem realmente um fator que ajuda na diminuição do açúcar do sangue, da glicemia. E esse efeito ele é melhor ainda quando o psyllium ele é consumido junto com outros alimentos. Isso acontece porque o psyllium ele forma um gel viscoso. Eu já falei no começo do vídeo que o psyllium absorve água, certo? Então, quando está ali no processo de digestão, ele forma esse gel e ele ajuda a diminuir a absorção de glicose. Além disso, essas mesmas fibras, elas ajudam a desacelerar o processo de digestão. Então, a sua digestão ela vai ficar mais lenta. E, em consequência, a absorção dos carboidratos ela não vai ser tão rápida, ela vai acontecer de uma forma mais devagar. Então, tudo isso contribui para uma diminuição do açúcar do sangue. E o psyllium também, ele é conhecido por ser um laxante natural. Então, ele é ótimo para o funcionamento do intestino. E por que isso acontece? Isso acontece porque no processo de digestão, o psyllium, ele fermenta e ele forma ácidos graxos de cadeia curta dentro do seu intestino. Por isso, ele tem essas propriedades laxativas e acabam protegendo a mucosa do seu intestino. Esse efeito laxativo, ele também é relacionado à capacidade do psyllium de absorver água e formar o gel. Por quê? Isso faz com que as fezes fiquem mais volumosas e mais fáceis de passar. Então, ele atua como se fosse um facilitador. Por isso, devido a essa função, o psyllium ele pode ajudar a tratar, inclusive, muitas condições intestinais, como a constipação, que é o intestino preso, a diarreia, a síndrome do intestino irritável, a doença inflamatória intestinal e o câncer de cólon. O psyllium também, ele diminui a fome, como eu falei antes.
Isso acontece pelo aumento do tempo da digestão, ele deixa a sua digestão mais lenta. Então, o psyllium, ele pode ser uma ótima estratégia para a perda de peso, principalmente em pessoas que têm obesidade, porque como ele aumenta esse tempo de digestão, você vai demorar mais para sentir fome, ou seja, ele aumenta a saciedade. E essa é uma característica de diversas fibras, não só do psyllium. A gente tem também a aveia, a chia, a linhaça. Todas essas fibras, elas atuam nessa parte de aumento da saciedade. Então, qual é a maneira certa de tomar o psyllium? O psyllium, para tratar dessas condições de saúde que eu falei, que é a constipação, a diarreia e os outros problemas intestinais, ele deve ser tomado em doses de 3 a 30 gramas por dia, de 1 a 3 vezes ao dia, por pelo menos 14 dias. Então, se você está com algum daqueles problemas intestinais, tome o psyllium por 14 dias. Como o psyllium absorve muita água, você tem que beber a água, senão vai acontecer o efeito contrário e o seu intestino não vai melhorar. O psyllium, ele tem efeitos colaterais, principalmente se você não é acostumada a fazer um consumo alto de fibras. E tem pessoas que têm alguma certa sensibilidade também. Por isso que é preciso sempre o equilíbrio. Você não pode consumir o psyllium de uma forma exagerada para não ter esses efeitos colaterais. E esses efeitos incluem os gases, as flatulências e as dores abdominais. Você precisa comer o psyllium com água ou outro líquido, porque senão pode acontecer irritação gástrica, inflamação, obstrução mecânica e constipação. E o psyllium, ele pode interagir com alguns medicamentos. Então, os medicamentos, eles devem ser tomados de 30 minutos a 2 horas antes ou depois do consumo do psyllium. Você pode incluir o psyllium na sua rotina, colocando ele no iogurte, na vitamina, em algumas receitas, como massas, bolos, cupcakes, tortas e panquecas. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal. O seu apoio vai me motivar a continuar nessa jornada por aqui. E também compartilhe esse vídeo com uma amiga que tem curiosidade sobre o psyllium. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.